Ouço muitas pessoas falarem que a justiça brasileira não funciona porque cabe uma infinidade de recursos. Nesse vídeo eu te explico o porquê dizem isso e qual a diferença entre decisão e despacho num processo judicial. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Recentemente, um cliente me ligou fulo da vida, porque ele ficou falando, como que a fulana tá me devendo e ainda assim eu fico gastando rios com honorários e com custas judiciais e ela fica entrando com 1 milhão de recursos, quando que isso vai acabar, por que o juiz fica ainda ouvindo ela? E, gente, eu entendo completamente essa forma de pensar, toda a indignação de vocês, até a gente busca falar, justificar pro juiz que a outra parte devedora deveria até arcar com os honorários desse credor que teve que contratar advogado para buscar seus direitos, mas infelizmente os juízes acham que não é devido. Mas antes de eu te explicar o porquê, se inscreva no canal. E isso, gente, é algo muito importante, tá? Não adianta só ficar vindo ver vídeo, não, tem que fazer parte do projeto, tem que ficar de antena ligada em todos os vídeos que a gente sobe. E se você se inscreve e ativa as notificações, você fica sabendo assim que o vídeo sobe. Então eu vou puxar a sua orelha aí, hein? É para se inscrever. Mas vamos lá. Só para eu contextualizar, porque eu não sei até onde você sabe como funciona um processo judicial. A gente até tem um vídeo bem completinho explicando as etapas, tudo certinho, mas cabe recapitular que ainda que o juiz olhe para a situação e esteja claro que está devendo, que está enrolando para pagar, ele precisa seguir um passo a passo que a lei e os princípios que norteiam o direito, né, que fazem parte ali da esfera judicial, ele tem que seguir certinho o que falam. Porque não adianta ele pular etapas, executar, porque amanhã ou depois entra com recurso, o tribunal vê que ele não cumpriu a formalidade prevista em lei e cancela tudo. Foi o que aconteceu com o Lula. E se você tem dúvidas sobre o que foi cancelado ou não, a gente tem vídeo só sobre o caso do Lula e a soltura dele. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? E assim, quando acontece uma ação judicial, como que inicia? O autor vai lá, apresenta uma petição, é o nome do documento em que ele coloca quem são as partes, o que aconteceu e o que ele quer que o juiz dê para ele, julgue procedente. Dessa petição, chama a outra parte para se defender e dessa defesa o autor apresenta uma réplica, que é a defesa da defesa. Aí entra a fase de instrução, né, que é de produção de provas, aí é que tem as audiências de tentativa de acordo, para ouvir testemunhas, ouvir o depoimento, até chegar na decisão final que o juiz fala quem tem razão e o que tem que fazer. Essa decisão chama sentença. Ela é uma decisão. Então guarda essa informação na cachola. Sentença é uma decisão. Porém, no decorrer do processo, eu não acabei de falar que acontece audiências, tem que juntar alguns documentos, levar testemunhas. Essas pequenas decisõezinhas, essas manifestações do juiz no processo, chamam despacho, que é quando ele pede para apresentar algum documento, para chamar alguém para ser ouvido, para esclarecer algum ponto que ele não entendeu. Então, são despachos ou atos ordinatórios que não têm um poder de decisão. E qual a diferença primordial? É que só contra decisões cabem recursos. Poxa, Tabata, então não é mais fácil você falar que só da sentença cabe recurso? Então, quem disse que não pode ter decisões no decorrer do processo? Por que nós não tentamos resolver isso numa espécie de júri? Olha, como nos programas de televisão daquele advogado, o Pede Mais Um. Perry Mason. É esse. E para você saber diferenciar se é um despacho, se é um ato ordinatório, se é uma decisão, você só faz uma pergunta para aquela manifestação do juiz. Isso é uma resposta de sim ou não. Se for, é uma decisão. Se não for, é um despacho. Vamos desenvolver um caso para vocês entenderem melhor como funciona. Tem um processo do fulano Paulo, que processou a ciclana Juliana para receber uma dívida. Mas eu sou pão novo vencer, pendura pra mim que eu não sou caloteiro. Pra que vou juntar se não fui eu que esparramei? Vou tocando Só que ela tá enrolando, ele tentou bloquear na conta, não tem nada. Juliana tá pobre. Aí ele vai lá, pesquisa os bens, vê que ela tem um carro e bloqueia na hora. Só que esse carro foi vendido pra mim há muitos anos e eu e ela esquecemos de passar o carro pro meu nome. E eu só descobri que bloquearam esse bendito carro porque eu fui parada numa blitz e tinha um bloqueiozinho lá, então foi pro pátio. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho nada a ver com a dívida dela, com o
Paulo e o carro eu paguei, é meu. Eu entro com uma ação que chama embargos de terceiro, uma ação paralela. A ação deles de briga da dívida, eu entro só pra avisar, ô juiz, esse carro que você bloqueou agora é meu, não é mais dela, não é patrimônio do devedor. Então eu quero que você desbloqueie. E como pedido urgente, eu quero que você libere do pátio, porque, gente, pátio cobra diária, viu? A cada diazinho atrasado, você paga uma fortuna pro carro ficar lá. Cadê meu carro? Operação. Onde vocês estão indo? No pátio. Tá no pátio. Não adianta discutir. Então eu vou lá e justifico pro juiz que a demora até decidir no fim do processo se ela deveria ter passado o carro pra mim ou não, por que não passou pro meu nome ou não, eu vou ficar pagando diária do pátio. Então eu quero que você desbloqueie agora e até que se decida, até que role todo o processo, tenha produção de prova, tudo bonitinho. Declaro o Charles inocente e encerro o caso. Esse pedido é um pedido liminar, é um pedido urgente. Desse pedido, o juiz não vai ter que falar, sim, tudo bem, vou desbloquear e aí depois a gente vê se é devido ou não. E ele também pode responder, não, ela não deveria ter passado o carro pra você porque ela já sabia dessa dívida desde a época que ela vendeu o carro. É sim ou não? É uma decisão. É uma decisão? Cabe recurso. O recurso chama agravo. E esse recurso não é porque vai evoluindo, que nem é a sentença, aí você entra com recurso para rever todo o caso, não é isso. É só sobre o sim ou não. Ou seja, recurso cabe de decisão terminativa. É ali, é só sim, não, acabou. E esse exemplo do bloqueio foi exatamente o que aconteceu com o cliente que eu falei que ligou fulo da vida. Porque nos embargos de terceiro, apesar de não ter passado pro nome dessa pessoa, pro meu nome, eu provei que eu peguei e comprei esse carro dela muito antes dela dever pro Paulo. Então, eu sou uma terceira de boa fé. O juiz mandou desbloquear meu carro, eu não tenho culpa da dívida entre eles. E aí foi que o cliente ficou pé da vida. Porque se você é nosso seguidor, você sabe que se você perde uma causa, você paga sucumbência. Não assistiu esse vídeo ainda? O Paulo tá deixando o card pra vocês. Vale a pena fugir pra lá depois que acabar esse. Mas, resumindo, é você pagar um percentual daquilo que você pediu e perdeu para o advogado do vencedor, não é para o vencedor. E aí, ele tava fulo, porque além dele perder a chance de receber o carro como forma de pagamento, ele ainda pagou sucumbência pro meu advogado, porque fui parte vencedora no embargos de terceiro. O que não impede do processo deles continuar rolando, eles continuarem brigando, é que vai procurar outros bens para bloquear. E aí, você não concorda que seria justo até esse gasto que o cliente teve em pagar para o advogado do vendedor entrar e a Juliana pagar tudo isso? Porque foi ela que deu causa. Esse rolo todo foi porque ela tá devendo. Sim, eu acho isso justo, mas nem todo, assim, é uma minoria muito ínfima. E aí, quando vai para tribunal, isso é revertido dos juízes que entendem. Então, você até pode entrar com uma indenização de perdas e danos, comprovar tudo que você gastou, o estacionamento que você pagou para ir pro fórum, nas audiências, o custo do protesto do título. A gente até tem vídeo sobre isso, vale a pena dar uma olhada. Todos os gastos que você teve, só que aí corre o risco do juiz ser dessa maioria que entende que não tem que pagar e você ainda ter que arcar com mais sucumbência ainda. E vira uma bola de neve. E por que o juiz entende que não tem que pagar? Porque você não é obrigado a pagar algo que foi tratado entre outras pessoas. Logo, se a parte contratou um advogado para entrar com uma ação contra mim, eu não participei do valor acordado entre eles, então tenho obrigação de pagar aquele compromisso que essa pessoa assumiu. Mesmo porque existe defensoria pública e outras formas gratuitas. Mas a gente sabe que as ações de alto valor, mais complexas, não adianta entrar sozinho, nem depender muito da justiça pública, então acaba num contexto geral sendo injusto, infelizmente. Ai, Tabs, então é só eu ficar entrando com recurso atrás de recurso até o juiz dizer sim. Então eu falo lá, desbloqueei, ele fala não, entro com agravo. Aí ele fala não de novo, entro com agravo. E vai, até ele falar sim. Não, né, gente? Não é pastel de feira também, calma. Você não pode entrar com recursos repetidos pelo mesmo motivo. Então, como não pode pelo mesmo motivo, se eu entrei com o recurso e disseram que não vão desbloquear, eu só posso entrar com recurso para pedir o desbloqueio de novo se depois dessa decisão do não acontecer
acontecer alguma coisa que vá mudar a forma deles de pensar. Porque eu não consigo nem pensar numa hipótese que nesse desbloqueio ocorreria isso. Diferente de outros tipos de pedidos, e aí é caso a caso, vale a pena você questionar o seu advogado ou o seu defensor público, porque eles são obrigados a te explicar como funciona. Não adianta falar assim, ah não, mas juiz, você mandou eu desbloquear, mas agora eu quero fazer Uber. Então os fatos mudaram, minha necessidade aumentou, então eu preciso do desbloqueio. Não, isso não tem nada a ver com titularidade do bem, com dar ele em pagamento. Gente, não confundam as coisas, ok? Se ficou alguma dúvida aí, se você tem algum caso para compartilhar, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, tem um botãozinho, você não precisa nem sair do vídeo, gente. Aperta aqui em inscreva-se. Acompanhe a gente no Instagram, no TikTok, eu tô pagando muito mico por lá. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, que é muito interessante, todo mundo deveria saber disso. E até a próxima!